Repetir. Bom dia, 9 horas e 53 minutos. Declaro aberta a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Lagoa da Pampulha, com a presença dos senhores vereadores, vereador Sérgio Fernando, vereador Braulio, presente. Vereador Sérgio Fernando, presente. Vereador Irlan, presente. Vereador Jorge Santos, presente. Vereador Presente. Rubão, Presente. Presente. Vereadora Flávia Borges. Com a presença dos vereadores Sérgio Fernando, Braulio Lara, Irlan Melo e Jorge Santos, e vereador online Rubão, e vereador Juliano Lopes, que os fala, iniciamos nossos trabalhos com o auxílio da nossa querida Gisele, a senhora Poços de Caldas. Vamos aos trabalhos. Item 1. Comunicação e aprovação da ata da reunião da 27ª, visto não ter havido impugnação dos termos regimentais. Item 2, audiência pública não prevista. Item 3, discussão e votação. Proposições da comissão. Item 1, requerimento de comissão 17/19/2023. Solicitação, apresentação de indicação. Destinatário, secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira. Descrição, sugerir a revogação de imediato do edital de licitação SMOB DQ 01623, que possui como objeto a contratação de serviços de consultoria para a elaboração do plano de requalificação da enseada zoológica da Lagoa da Pampulha e o plano de irradiação da população de Leucena do Parque Ecológico, Parque Ecológico, senhor Francisco Lins dos Regos, e da enseada do zoológico. Autoria, vereador Braulio Lara, em discussão. Para discutir, presidente Juliano. Sim. Primeiro eu quero dar bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia aos vereadores, nossos pares aqui nessa comissão. Depois de quase 6 meses de trabalho, a prefeitura ainda não entendeu que a Lagoa da Pampulha é um bem patrimonial tombado. Depois desse tempo todo, depois de tantas audiências, depois de tanto que a gente vem aqui mostrando cada um dos aspectos dessa gestão temerária com relação à Lagoa da Pampulha, a gente vem aqui com um edital de licitação vigente e que, pasmem, presidente Juliano, a data dele para ser licitado é semana que vem, que é o mesmo dia, inclusive, que a gente entrega o relatório. Então, por isso, hoje, nessa reunião, a gente está entregando essa indicação. Por quê? O edital, que está aberto, traz o seguinte objeto. A presente licitação tem por objeto a contratação pelo município de Belo Horizonte, através da SMOB, da contratação do serviço de consultoria para elaboração do plano de requalificação da enseada do zoológico da Lagoa da Pampulha e o plano de erradicação da população de Leucena, do Parque Ecológico Francisco Lins do Rego e da enseada do zoológico, conforme as especificações contidas no anexo 1, projeto básico, e demais documentos que integram o edital de licitação. Vamos ao anexo 1, projeto básico de licitação. Aqui no projeto 1, assinado pelo senhor Ricardo Miranda de Aroeira, que falou que a posição dele é só consultiva, pela senhora Ana Paula. Até agora, o objeto não é de retirar aquela terra toda que está lá na enseada do zoológico. É avaliar se vai tirar. Daqui a pouco a prefeitura vai querer fazer um parque lá. Ah, não, porque a gente está embalizado aqui por uma consultoria que foi contratada. Valor dessa possível consultoria, R$ 320.025,52. O objeto é restauração da enseada do zoológico. Esse é que tem que ser o objeto. E não ficar ali para lá, para cá, pelo amor de Deus. Depois desse tempo todo, as leucenas têm que ser retiradas sim. Mas a gente não pode agora ter falha de objeto mais não. A gente não vai chegar daqui um tempo e falar, estava errado. Não, veja bem, não tem veja bem. A lagoa é tombada, a orla é tombada, o espelho d'água é tombado e a gente tem que recuperar o espelho d'água. Então a enseada do zoológico que foi aterrada, ela não foi simplesmente assoreada não, ela foi aterrada. Tanto é que lá foi utilizado de canteiro de obras, de área de bota-espera, e nunca foi restaurado. As estradas que foram largadas lá no meio da lagoa
foram utilizados como estradas de serviço dentro dos contratos de assoreamento e não foram retiradas. E agora fica parecendo que essa CPI aqui, não, porque a CPI não tem suporte técnico. É só ler o que está escrito, gente. É só ler o que está escrito nos contratos, é o que está escrito nos editais de licitação, e lá vai mais uma errada. Depois de todo esse conhecimento, então, fica esse registro dessa indicação que está sendo assinada aqui por todos os membros da comissão, para que se suspenda esse edital e que se faça a correção imediata do escopo do objeto. Obrigado, presidente. Posso? Vereador Braulio, uma das coisas que eu percebo, e Vossa Excelência está falando sobre isso aí, que o que deixa a entender para toda a sociedade, eu acho que das contribuições da CPI é justamente essa, é que a Pampulha é uma terra de ninguém. A Pampulha, nós não temos quem responda diretamente pela Pampulha. Nós vemos lá cultura, meio ambiente, obras. Então, assim, cada hora a responsabilidade é de uma. Aí tem a questão também da vigilância sanitária em relação ao esgotamento. Então, são vários. Nós não temos uma pessoa responsável. Quem é responsável? É a coordenadora da Regional Pampulha? Não. Então, nós não temos uma pessoa que responda por isso, e é patrimônio da humanidade. Então, nós precisamos realmente que a prefeitura tome uma decisão. Quem é responsável pela Lagoa da Pampulha? Vai continuar esse jogo de empurra? Vai continuar a pessoa dizendo que é consultivo, mas depois assina? Vai continuar esse jogo? A culpa é da Copasa, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Então, realmente, nós precisamos ter uma definição em relação à Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha, quem é responsável? O Ministério Público também precisa cobrar isso. O Ministério Público está nessa aí também, que sempre tem as cobranças, mas não tem uma definição. Enquanto alguém não assumir a responsabilidade e falar assim, não, a partir de agora está nessa secretaria, ou é o responsável, a gente vai continuar, cada um puxando para um lado, e no final quem perde somos quem? O cidadão de Belo Horizonte, o meio ambiente e também o patrimônio cultural. Então, realmente, isso precisa ser alterado. Para discutir, senhor presidente. Na mesma linha dos meus pares que me antecederam, é assustador, não tem outro adjetivo, é assustador como que as coisas caminham com relação à Pampulha. Seguindo a fala do vereador Irlan, a gente não sabe quem responde pelas coisas. Criou-se um comitê agora, recentemente, no aniversário do Conjunto Moderno da Pampulha, mas eu duvido que essa proposta de uma contratação de uma consultoria para a requalificação da enseada zoológica, eu duvido que tenha passado por ali. Porque aqui na CPI, todas as falas que nós ouvimos citando o enseado zoológico falavam na restituição do espelho d'água naquele local. E aí vem a prefeitura, agora, né, pouco tempo depois, e apresenta uma proposta, uma licitação para contratação de uma consultoria para requalificação daquela área, ué. Não estou entendendo, é assustador o desencontro. E aí cabe sim indagar de quem está partindo desses desmandos. Como é que você vai gastar mais de 300 mil reais contratando um projeto para requalificar uma área que todo mundo diz que não tem que existir, que tem que ser espelho d'água? É inexplicável, está faltando até adjetivo aqui para essa aberração. Então, sou totalmente favorável a essa indicação, precisamos entender. Vai requalificar, vai contratar, gastar 300 mil para requalificar uma área que todo mundo diz que tem que ser, na verdade, é desassoreada para voltar com o espelho d'água? Não tem o menor sentido. Em votação. Para discutir, vereador Braulio. Só para vocês terem uma ideia, a data que foi publicado esse edital foi dia 17 de maio de 2023. 17 de maio, em plena atividade dessa CPI. Dia 17 de maio de 2023, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, SMOB, no nome do secretário Leandro César Pereira, publicou esse edital. E aí, vereador Sérgio Fernando, passa o tempo, aí vem lá uma investigação futura, um pedido de informação, uma CPI. Não, está tudo em conformidade com o projeto básico da licitação número tal, e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Vou deixar aqui bem claro, vou ler aqui uma parte do texto da indicação. O edital citado
mais uma vez, reforça a intenção de um núcleo despreparado da Prefeitura de Belo Horizonte para gerir a Lagoa da Pampulha. O vereador Irlan Mello acabou de citar. Quem que responde? Que a última vez aqui parece que realmente não tem nenhum responsável. Tal conduta está em desconformidade com a legislação vigente e as recomendações estabelecidas pelo IEFA-MG, que é o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e apontou que, quando do tombamento de 1984, a enseada do zoológico se configurava como espelho d'água, sendo evidente que o assoreamento, o aterramento e eventual utilização da área para fins diversos descaracteriza a orla do espelho d'água e coloca em risco todos os elementos que dão embasamento ao conjunto arquitetônico da Pampulha para ter recebido, inclusive, o título de Patrimônio Mundial. A Prefeitura realizou o agendamento dessa licitação, o julgamento dessa licitação para o dia 11 de julho de 2023, que é a próxima terça-feira, que é o dia que a gente vai estar entregando o nosso relatório. E por isso que essa indicação está sendo votada hoje. Porque no dia do fechamento dessa CPI, não tem espaço para falar que não sabia, não. Porque se essa licitação for feita dessa forma, não me venham depois falar que não há responsabilidade e falta de conhecimento, porque todos têm. O projeto básico foi assinado pelo diretor da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas da DEGAL, Ricardo Miranda Aroeira, e a engenheira da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas, Ana Paula Fernandes Viana Araújo, que deturpa o entendimento do IEFA ao citar o inquérito civil número 0024-04-000-240, dígito 4, e concluir que há indicação favorável para a rediscussão de condicionante. Condicionante que foi colocada lá atrás, que tinha que pegar e restaurar o espelho d'água e desaterrando toda a enseada do zoológico, desde que fossem apresentados estudos que demonstrassem a inviabilidade de recuperação do espelho d'água da enseada do zoológico. Ora bolas, vocês estão brincando com a gente. Desde que fosse apresentado estudo que demonstre a inviabilidade. Uai, então agora eu contrato uma consultoria, ela vai lá e fala, não, é inviável, vai ficar caro, e está tudo certo? Não está. Prefeitura de Belo Horizonte, tomem vergonha. No meio de uma CPI desse tamanho, essa quantidade de documento, a quantidade de informação que veio aqui, e vocês insistem em falar de inviabilidade, tem que pegar e recuperar sim. E isso tudo é uma grande falácia. E, primeiro, porque a última manifestação do IEFA no próprio processo foi muito clara ao dizer, na nota técnica, número GAP 340 de 2015, que se deve realizar essa recuperação integral do espelho d'água junto à enseada do zoológico, e que há bastante tempo, conforme descrito em relatório, o espelho d'água na enseada do zoológico não está sendo devidamente cuidado e ou não é objeto de estudos e ações que visem reverter essa situação. Teve a licitação lá do desassoreamento e não puseram isso no escopo. Já pagou muito dinheiro já para fazer desassoreamento. Por que não resolveu lá? E, por fim, vale dizer que a Prefeitura de Belo Horizonte reconheceu a possibilidade de desassoreamento e desaterramento integral da enseada em tela, sendo tal possibilidade evidenciada pelo plano de ação apresentado no segundo semestre de 2021, em resposta à notificação recomendatória conjunta do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Contas e do Ministério Público de Minas Gerais, número 01 de 2021. Então, dar continuidade a esse edital significa tentar lesar e desconfigurar dolosamente o patrimônio tombado. Está dado o recado, está aqui a indicação. Prefeitura, a gente está de olho em vocês. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente, vereador. é cômico se não fosse trágico. O vereador Braulio citou aqui, publicado em 17 de maio. No dia 16 de maio, a Pampulha completou 80 anos. No dia 16 de maio, nós estivemos lá e ouvimos a declaração vinda do prefeito de que estava criando um comitê intersetorial, composto por todas as secretarias, para debater e discutir e encaminhar cada solução para a Pampulha. No dia seguinte, a Pampulha ganha esse presente de grego. Acho que a prefeitura deve, pelo menos, cancelar esse edital, né? No mínimo, cancelar esse edital até que seja feito o relatório, o relato, né, da CPI da Lagoa da Pampulha,
E aí ela se justifica depois que ela achar que está correto ou não. Mas, no mínimo, cancelar esse edital seria mais plausível e está sendo assinado aqui para os vereadores pedindo a prefeitura para cancelar. Mais outro vereador que deseja falar? Em votação, como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação da indicação. Vereador Irlan Melo? Pela aprovação. Vereador Jorge? Pela aprovação. Vereador Braulio? Pela aprovação. Eu também voto pela aprovação. Fica aprovado. Eu também. Vereador Rubão, perdão. De acordo. Obrigado, me desculpe, vereador Rubão. Vereadora Flávia está presente? Então fica aprovado o requerimento de comissão 1719 de 2023. E tem 4 outros assuntos: resposta, requerimento, indicações da comissão, ofício e resposta, requerimento de comissão 1438 de 23, ofício e resposta, requerimento de comissão 1598 de 23, ofício e resposta de comissão número 1599 de 23, ofício e resposta de requerimento de comissão 160023, todos eles já se encontram no portal da Câmara Municipal. Algo mais, vereadores? Nada mais a ser tratado. 10 horas e 8 minutos. Declaro encerrado o trabalho da CPI da Lagoa da Pampulha. Tenham todos um bom dia. Fica certo que na próxima terça o relatório...